A paz do nosso Senhor Jesus de Nazaré para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Mais uma vez aqui nos encontramos para mais uma mensagem. Como todos nós sabemos, todas as segundas-feiras e todas as sextas-feiras, às 19 horas, nós estamos sempre com uma mensagem do coração de Deus para os amados irmãos, para as amadas irmãs. Não uma mensagem, me perdoe, que você gosta de ouvir ou que você está acostumado a ouvir, mas uma mensagem que nos retrata o momento atual que nós temos vivido e uma mensagem que haverá de nos preparar para o que está para acontecer. E como todos sabem, eu sempre trago um tema para a mensagem, para as mensagens que eu assim ministro. E o tema da mensagem de hoje é: acautelai-vos dos falsos profetas. E em cima desta mensagem, acautelai-vos dos falsos profetas, que se encontra ali no livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 15, no capítulo 10, no versículo 17, no capítulo 16, no verso 6, no capítulo 24, no verso 4, no livro de Lucas, capítulo 12, no verso 1, tá? Você também vou acrescentar um tema também em cima desta, porque tem tudo a ver, tá? São dois temas em cima de uma única mensagem, né? Acautelai-vos dos falsos profetas. E o segundo outro tema é as três igrejas na face da terra. A primeira igreja, na verdade, é a igreja de Deus. A segunda igreja é a igreja de Deus, que Deus permite que o homem assim a construa. E a terceira igreja é a igreja de Deus, que a princípio ela era de Deus, porém o Senhor já não é mais dono da sua própria casa, porém o homem assim o é. É triste a gente ouvir isso, né? Mas é a mais pura realidade. Por isso o tema: acautelai-vos dos falsos profetas. A igreja de Deus. Olha, Deus criou um dia uma igreja santa aqui na terra, do jeito que Ele queria. Aqui na terra Deus criou uma igreja santa. Após esta igreja santa, Deus criou uma outra igreja, porém essa já criada, construída pelas mãos do homem. Porém, com o passar dos séculos, com o passar dos milênios, Deus deu continuidade na construção da sua igreja, porém, chega um determinado momento em que o homem furta, em que o homem rouba, em que o homem tira das mãos de Deus a sua própria casa e toma de assalto a casa de Deus. É muito triste. Então vamos lá, a primeira igreja de Deus na face da terra, a igreja santa, imaculada, sem pecado. Quem você acha que é? Jesus Cristo? Não, esta igreja ela foi criada lá em cima, ela si próprio criou lá em cima, ela apenas desceu. A Bíblia vai falar no livro de João, capítulo 1, que o Verbo se fez carne, o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Então a igreja, na verdade, né? A igreja chamada Jesus Cristo de Nazaré, ela apenas desceu. Mas eu quero falar sobre a primeira igreja santa e imaculada na face da terra. Criada pelas mãos de Deus, sem mancha, sem pecado, foi Adão e Eva. Até que o pecado chegasse a Adão e Eva, eles foram a primeira igreja. O Espírito Santo habitava neles.
Eles eram o templo do Espírito Santo. Eles foram a primeira igreja de Cristo Jesus na face da terra. Volto a frisar, sem pecado, sem mancha, inocente. Não veio do pecado como o terceiro ser vivo, ser humano na face da terra, porque Adão e Eva foram criados pelas mãos de Deus. Adão foi feito do barro, Eva foi feito da costela, então nenhum nem outro vieram do pecado, ou seja, não houve a intervenção de um homem e uma mulher para que tanto Adão como Eva viessem a nascer. Não! Eles foram criados pelas mãos de Deus. Fora a igreja no céu, sem palavras para esta igreja, Adão e Eva foi a primeira igreja na face da terra. Além da primeira instituição chamada família, mas também foi a primeira igreja na face da terra. Porque o Senhor vai dizer na palavra dele no livro de Gênesis que todas as tardes ele descia e palestrava com Adão e com Eva. E veja bem, o que o Senhor ele vai dizer? Onde tiver dois ou mais falando no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Então havia duas pessoas, Adão e Eva, e o sumo sacerdote, o nosso Senhor. Então ali já se formou uma igreja, Adão e Eva, membros desta igreja, Deus, o próprio pastor. Esta foi a primeira igreja na face da terra, santa e imaculada, sem mancha e sem pecado. Após o pecado, o Senhor, o que ele faz? Ele lança fora do Éden, expulsa do Éden, do paraíso, Adão e Eva. Dali, ele começa a gerar filhos. E dali para frente, começa a multiplicação dos seres humanos na face da terra. Nasce a igreja, dá-se a continuidade na igreja, porém, não mais apenas criada pelas mãos de Deus, porém criada pela mão do homem, com a intervenção de Deus. Veja bem, dentro do paraíso, dentro do Éden, uma igreja montada, criada, feita pelas mãos de Deus, sem pecado, sem mancha, inocente. Após a expulsão de Adão e Eva do paraíso, dá-se continuidade na igreja. Porém, a igreja após Adão e Eva já é uma igreja que veio do pecado. E uma vez a igreja vindo do pecado, ela está exposta às armadilhas do... E uma vez a igreja vindo do pecado, ela está exposta às armadilhas do nosso adversário. Ela está exposta ao mundo. Ela vive andando sobre ovos, andando em papéis de arroz. É como ninja, né? O ninja, ele caminha e ninguém ouve os passos do ninja. Porém, o ninja, ele também, né, dentro de uma cultura oriental, dentro de uma cultura asiática, o ninja também ele pode ser ferido. Mesmo que sendo um ninja, ele pode ser ferido. A igreja, a mesma coisa. A igreja mesmo, ela é criada por Deus, porém através das mãos do homem, construída pela mão do homem, ela pode ser ferida. Porém lá atrás, a igreja criada pelas mãos do homem, ela também foi ferida. A única igreja que não foi ferida foi a igreja do céu. Mas toda a igreja colocada na face da terra, mesmo que a primeira, sendo sem mancha, sem pecado, imaculada, ela também foi ferida. E toda a igreja, quando tem a intervenção do nosso adversário, lamentavelmente ela peca, ela cai, ela perde o seu brilho, ela perde a sua pureza. Isso é muito triste,
Nós vemos que Abraão, Moisés, esses homens foram chamados por Deus como grandes líderes, igreja. Porque a palavra de Deus ela vai falar que no Êxodo, o povo de Israel, o povo de Deus, na liderança de Moisés, ali no Êxodo, havia momentos em que eles tinham que descansar. E no momento que eles descansavam em meio ao deserto, a tenda, que era a igreja da época, ela era armada. Era uma igreja construída pela mão do homem. Já não era uma igreja já criada pelas mãos de Deus. Porém, quem assim fazia o sacerdócio, quem assim ministrava, quem fazia o sacrifício, quem entregava o seu sacrifício, quem pedia perdão, quem louvava, quem adorava, era uma igreja que proveio do pecado. Vamos voltar lá atrás. Adão e Eva, a igreja que não veio do pecado. Foi uma igreja santa, criada pelas mãos de Deus. Pós Adão e Eva, pós a expulsão do paraíso do Éden, igreja construída por mão de homens, com a permissão, com a orientação de Deus, porém vinda do pecado. E assim foi durante muitos anos, séculos, milênios, até chegarmos, digamos, nos nossos dias. Meu Deus, nós vemos a igreja hoje, com muita tristeza no meu coração eu falo, com raríssimas exceções. A minha esposa sempre procura me trazer a minha memória, a minha lembrança. Meu filho, não generalize. Sim, não vou generalizar. Mas a cada 100 igreja, perdoe-me, 80 não são do Senhor, são do homem. Mas pastor, como é que o senhor pode dizer que a igreja não é de Deus, ela é do homem? Diante do evangelho que ela prega, diante da palavra que se é ensinada. Quando eu sou um pastor pela misericórdia de Deus, na verdade o cidadão Augusto Mário da Costa Menezes, não sou pastor, eu sou apenas um servo. O Espírito Santo de Deus na minha vida é que é o pastor Augusto Mário da Costa Menezes. Porque eu mesmo não sou nada. Volto a dizer, eu sou apenas servo que obedeço esta palavra. Até onde eu consigo, porque nem todos obedecem esta palavra. O próprio Senhor vai dizer que aquele que diz que não tem pecado está pecando 2 vezes. Então, a partir do momento que a nossa carne, ela peca, então nós não estamos 100% dentro desta palavra. O máximo que eu posso estar dentro desta palavra, eu vou procurar estar, principalmente no que diz respeito ao ensino da mesma. Porque eu vejo hoje, o evangelho de hoje, meu Deus, não tem nada a ver, o evangelho da igreja hoje não tem nada a ver com o evangelho que Cristo assim ensinou a mim e a você. Leia a Bíblia. Se você não tem costume de ler a Bíblia, se você não lê a Bíblia, se você prefere ouvir o homem atrás de um púlpito e abre mão de ler a sua Bíblia, então você vai aceitar o evangelho que o homem hoje atrás de um púlpito dentro das igrejas prega, achando que é o verdadeiro evangelho, quando na verdade não é. Se você lê a Bíblia, eu estimulo muitas pessoas a lerem a Bíblia. Por favor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Cordeiro Santo do Deus vivo, leiam a Bíblia. Porque o evangelho que se prega hoje dentro das igrejas não é o evangelho de Jesus Cristo, com raríssimas exceções. Hoje, a maioria das igrejas é de propriedade do homem. E a maioria das igrejas hoje pregam um evangelho humano,
não é de Deus na maioria das igrejas e não é o Evangelho de Cristo que se prega na maioria das igrejas. A maioria das igrejas hoje, ela se transformou em igreja do homem. E o Evangelho que se prega é o Evangelho do homem. É igual algumas denominações que, fora esta palavra, eles têm, pelos seus fundadores, um livro secular que eles usam lado a lado a esta palavra, para que quando ministrem a palavra de Deus, eles usam ambos os livros. Em alguns ministérios, não vou citar o nome deles, por ética, em alguns ministérios que são conhecidos mundo afora, eles usam um livro secular escrito pelo seu fundador, que muitas das vezes, ou seja, na maioria das vezes, eles dão muito mais prioridade ao livro secular que o seu fundador escreveu do que o livro que foi escrito por mãos humanas, porém inspirada pelo Espírito Santo. Como eu posso priorizar um livro secular e não vou priorizar a palavra do meu Deus? Quem me salvou? Foi o fundador de uma igreja? Ou foi Jesus Cristo de Nazaré na cruz do Calvário? E aí? Quem escreveu o meu nome no livro da vida? Foi o fundador de um ministério? Ou foi Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne? Meu Deus, isso é muito sério. Quem vai me receber nos portões dos céus? É o homem que escreveu um livro secular, fundador de um ministério, ou um homem que hoje prega um evangelho falso, mentiroso e enganoso dentro da igreja? Ou é Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo que se fez carne? Quem é que vai me receber nos portões dos céus? Meu Deus! Hoje nós vemos um evangelho totalmente ao contrário desta palavra. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia do início ao fim, ou seja, desde o capítulo 1 do livro de Gênesis ao capítulo 22 do livro do Apocalipse até o 21º capítulo? Você já leu pelo menos uma vez em meio à sua vida dentro da igreja com Cristo? Não sei, você já leu? Você sabe qual é a última palavra da Bíblia? Ou você prefere, de repente compra uma Bíblia, deixa na sua casa, e você só abre ela quando você está dentro da tua igreja, ou dentro de uma outra igreja, no caso você fazendo uma visita? Quando um homem ou uma mulher traz num púlpito, no momento da ministração da palavra, ou em meio a uma palavra devocional, ou em meio a uma saudação, fala assim: vamos abrir a nossa Bíblia no livro tal, capítulo tal, versículo tal. Será que você só abre a sua Bíblia nesses momentos? Ou você também abre a tua Bíblia no momento entre você e Deus, dentro da sua casa, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, permitindo que assim o Senhor mostre o verdadeiro evangelho para você, não esse falso evangelho enganoso e mentiroso que hoje se pregam dentro das igrejas? Porque às vezes eu fico me perguntando, nós estamos vivendo um momento crucial na face da terra, onde eu vejo homens dizendo que a situação no planeta vai melhorar. Mentirosos, não vai. Enganadores, não vai. Eu vejo homens estimulando pessoas, líderes cristãos, pastores, atrás dos púlpitos, estimulando o seu povo a tomar esta maldita vacina, quando nós sabemos que esta vacina não veio para curar nada. É por isso que no livro de Oséias, capítulo 4, no verso 6, parte A, o Senhor vai dizer que o povo de Deus foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
Mas o conhecimento não é apenas da leitura e no estudo da palavra, não. Você também tem que buscar, porque a Bíblia vai dizer que a ciência se multiplicaria. Você tem que buscar um estudo, sabe? Um estudo minucioso, porque o Senhor vai dizer algo muito sério. Ele vai dizer que Ele chama uns para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres e outros para doutores. Pastores e evangelistas todos nós conhecemos. Mas quando foi que você ouviu falar sobre os mestres? Aonde estão os mestres hoje dentro da igreja? Você já ouviu falar dos doutores? Não esses doutores teólogos, esses doutores cheios de PhD. Não é esses caras não, nem esses homens não. Que esses homens são fraudulentos, são cheios de soberba. De repente faz uma faculdade de teologia, passa pelo porteiro da sua própria igreja, não dá nem um sorriso, não estende nem a mão para dar um Pai do Senhor. Hipócritas. São hipócritas e mesquinhos, fariseus. Eu estou falando doutores que o Senhor diz que são homens que têm um chamado apenas para fazer estudos minuciosos das Escrituras Sagradas e não aparecem. Esses não pregam dentro das igrejas. Esses não aparecem à luz dos olhos dos homens. Não! São homens separados a dedos por Deus para fazerem estudos minuciosos, não somente da palavra de Deus, mas 70%, 80% com a palavra, conectando com os acontecimentos no mundo, em termos de histórias do mundo, em termos do nosso momento presente e do nosso momento futuro, que não vai ser nenhum mar de rosas, vai ser de pura perseguição e dores. E os falsos profetas, esses que tomaram a igreja de Deus, e Deus até permite, Deus permite, Deus tem permitido, e Deus vai continuar a permitir, porque a palavra dele ela tem que se cumprir, para que quando o nosso adversário, o anticristo, se assentar no seu trono para governar este mundo com a igreja na face da terra, a maior aceitação do governo do anticristo na face da terra será por parte da própria igreja. Porque os falsos profetas, com o passar dos anos, com o passar das décadas, ou vamos colocar nos últimos 20 anos, eles nada mais, nada menos, o que eles estão fazendo? Esses homens que pregam a maldita da teologia da prosperidade, ou seja, vitórias, campanhas, bênçãos, conquistas, eles apenas estão preparando o momento do anticristo, porque esses falsos profetas, eles apenas falam e pregam a respeito das bênçãos, das vitórias, das conquistas e fazem tantas malditas campanhas. Eles não fazem milagres. Os milagres que possivelmente eles dizem fazer, isso é tudo truque, ilusionismo. Porque o Senhor vai dizer na palavra dele que nós somos a pior geração de crentes na face da terra. Meu Deus, não é o pastor Augusto que está dizendo, é a palavra de Deus que fala que nós somos a pior geração de cristãos na face da terra. E os falsos profetas estão dizendo que o Senhor está contente, que o Senhor está feliz e que vai melhorar a situação do planeta. Meu Deus, mentirosos, enganadores. Deus não está feliz com a sua igreja na face da terra. Deus está muito entristecido. Jesus Cristo chora constantemente por ver a situação que a sua igreja se encontra. E não vai melhorar nada. A tendência é piorar. Porque a palavra de Deus ela tem que ser cumprida. Se não piorar e melhorar, eu pego a minha Bíblia e rasgo. Eu nunca mais entro dentro de uma igreja. Nunca mais eu ponho meus pés dentro de uma igreja.
Agora, nós temos que nos preparar com o verdadeiro evangelho. Não esse evangelho fraudulento, mentiroso, enganador que os homens hoje estão pregando. Porque hoje eu vejo igreja cheia de pessoas, 100, 200, 300, 1000, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 50 mil. Tem ministérios aí que tem uma matriz que cabe 20 mil, 30 mil pessoas dentro. E aí, 30 mil pessoas ali dentro, mas totalmente vazia de Deus. Estão cheias de pessoas, dezenas, centenas de milhares de pessoas dentro de um estabelecimento que lamentavelmente ainda leva o nome de igreja, quando na verdade não é. Está cheia de pessoas, mas está totalmente vazia de Deus. Porque não é de Deus essa igreja, é de propriedade do homem. Meu Deus. E nos últimos dias, nós estamos vendo a igreja do homem. A igreja que Deus permitiu que o homem construísse e que o homem tomou de assalto do Senhor. Já não mais pertence ao Senhor, pertence ao homem. E o homem ainda bate no peito. Eu já vi muitos líderes cristãos batendo no peito dizendo que a igreja é dele. E não foram poucos que eu vi fazer isso não, hein? Muitos batendo no peito e dizer: esta igreja é minha. E aonde fica o Senhor? Doutrinas humanas, doutrinas de homens. E aonde fica a doutrina de Deus? Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você esperar apenas ouvir do homem, vou lhe dar uma notícia, possivelmente, com certeza você não vai aceitar. Com certeza, porque dificilmente alguém aceita aquilo que o pastor Augusto prega. Porque eu nunca prego aquilo que você quer ouvir. Eu, por um lado, eu tento abrir os teus olhos para o que possivelmente você está vivendo. Pensando que está dentro de uma igreja, pensando que está se alimentando de uma boa palavra, de um bom alimento, quando na verdade você está se alimentando de um alimento totalmente podre. Alegra apenas a tua carne, mas não edifica em nada o teu espírito. Meu Deus. E uma coisa que me chama a atenção: nós viemos do pó, e a carne voltará para o pó. O que vai para o céu ou para o inferno não é a carne. E aí? Do que adianta eu alimentar a minha carne, se em breve ela não vai existir mais? E aí? Eu tenho que alimentar a minha alma e o meu espírito. Eu tenho que edificar a minha alma e o meu espírito. A alma do homem e o espírito do homem não olha para as coisas deste mundo. Não se importa com as coisas deste mundo. O que olha para as coisas desse mundo, que se importa das coisas desse mundo, que gosta das coisas desse mundo, é a carne do homem. Porque o espírito é espírito, não é mundano. O espírito foi emprestado por Deus para nós e um dia ele vai requerer. Meu Deus. E a minha ou a tua alma, se nós não nos posicionarmos com a verdade, ela corre um sério risco de perecer toda uma eternidade no inferno. As 3 igrejas na face da terra. A primeira igreja, Adão e Eva, criada pelas mãos de Deus, sem mácula, sem maldade, sem pecado, inocente. Após o pecado, o Senhor expulsa. E os seres humanos, pós Adão e Eva, vieram do pecado através da relação sexual entre Adão e Eva. Os nossos pais. E dali para frente outras igrejas vieram, sim. Porém a igreja que veio do pecado, construída por mão de homens, porém
com a conscientização, com o aval do Senhor. Só que hoje, diferente daquela igreja que Moisés levantou, que Abraão, que Elias, Eliseu, Davi, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, os profetas pequenos, Miqueias, Naum, Obadias, Zacarias, Malaquias, Jonas, diferente da igreja que o próprio Cristo, levantou aqui na face da terra, que é a igreja que Paulo, Pedro, João levantaram aqui na face da terra, a igreja de hoje, do século 21, meu Deus, é até uma igreja também construída por mão de homens, com a permissão de Deus, porém já não é mais de Deus, é de propriedade humana. E já não é mais o evangelho da cruz de Jesus Cristo que se é pregado. E uma coisa que me chama a atenção, lá no Antigo Testamento, os profetas e sacerdotes pregavam a Deus e o céu. Falavam sobre pecado, sobre como se comportar na presença de Deus, como agir corretamente, como andar nos caminhos de Deus. Era esta a pregação da palavra no Antigo Testamento. Nós podemos ver que quando Neemias, junto com Esdras, termina ali, Neemias consegue reerguer os muros de Jerusalém, e Esdras consegue reerguer as paredes do templo. A palavra de Deus, ela vai nos dizer que todo final de tarde, antes de Neemias voltar para Judá, todas as tardes, no período de 5 horas por dia, todas as tardes, Neemias, Esdras e os levitas pregavam a palavra de Deus, e o povo se alegrava, se alimentava e se regozijava. 5 horas por dia, Neemias, Esdras e os levitas. Meu Deus! E quando chega o momento de Jesus Cristo, Jesus prega sobre o Pai, sobre o lugar de onde ele veio e que logo ele retornaria. E ele fala muito sobre o inferno, o próprio Cristo. Ele fala da sua cruz sem mesmo antes ter ido até a cruz, mas ele já falava da sua cruz. Meu Deus! Depois que ele morre na cruz, ressuscita o terceiro dia, ascende aos céus 40 dias após, os discípulos chamados apóstolos tomam o exercício de pregar e anunciar as boas novas, ou seja, a cruz de Jesus Cristo. Até que veio o último apóstolo, chamado apóstolo Paulo, no qual escreveu 13 epístolas. E todos aqueles homens pregavam um único evangelho. O evangelho da cruz de Jesus Cristo. E hoje, que evangelho se prega hoje? Qual o evangelho que se prega hoje dentro das igrejas? Meu Deus! Até Paulo, até João, melhor dizendo, era a igreja construída por mão de homens, mesmo construída por mão de homens, com a permissão de Deus, porém, era de Deus a igreja. Hoje, já não é mais de Deus, é do homem. Porém, volto a frisar, com raríssimas exceções, mas a cada 10 igrejas hoje na face da terra, 9 é do homem, uma única é de Deus. Porque se o homem, na verdade, colocar a igreja na mão de Deus e pregar o verdadeiro evangelho, não fica ninguém dentro da igreja. Se ficar, meu Deus, vai ficar muito pouca gente, muito mesmo. Mas como o homem hoje, ele não está se preocupando, como os líderes cristãos hoje, eles não estão muito se preocupando com quem vai ouvi-los, mas eles estão preocupados com o seu bel prazer, com as suas próprias necessidades pessoais. A vontade deles é encher a igreja, engordar a igreja de carne e osso.
não se preocupando nem com o meu espírito, nem com o teu, nem com a minha alma, nem com a tua. Ele está pouco se lixando se nós vamos para o céu, se nós vamos para o inferno. Meu Deus. As 3 igrejas de Deus, sendo que a última já não é mais de Deus, foi até construída pela mão do homem, com a permissão de Deus, só que Deus tomou esta igreja do homem, e Deus permitiu. É o próprio Deus quem diz que Ele não habita em templos construídos, que Ele não habita em templos construídos por mãos humanas, mas Ele habita em templos criados pelas suas próprias mãos. Quando o homem diz assim, quando você chegou aqui, Jesus já estava, se referindo à igreja. Meu Deus, isso é uma mentira. Isso é uma mentira que alguém atrás de um púlpito fala. E a maioria, quando ouve alguém falar isso, quando você chegou aqui, Jesus já estava, a igreja glorifica, dá aleluia, pula, salta, roda, rola, fale. Meu Deus, sabe por quê? Porque não prega-se o verdadeiro evangelho. Quando o Senhor diz que onde houver 2 ou mais, aí Ele se faz presente. Quando o porteiro da igreja, ele abre a porta da igreja e ele adentra sozinho, ele, por ser templo do Espírito Santo de Deus, quem entra é Ele e o Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, as boas e as más obras. Os olhos de Deus estão na igreja, mas isso não quer dizer que o Senhor está dentro da igreja. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Estão no prostíbulo, estão na boca de fumo, estão sobre um centro de umbanda, quimbanda e candomblé. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Na casa do corrupto, na casa do traficante, na casa do homossexual, na casa do macumbeiro. Está em todos os lugares. Agora, quanto a Ele estar presente, é outra coisa. Eu vou dar um conselho para você. 2 conselhos. Me perdoe. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Porque se você não ler a Bíblia, você corre um sério risco de não entrar nos céus. Como é que você quer entrar nos céus se você não conhece o dono dos céus através do que ele se revela para você no seu próprio livro, ou seja, através da sua própria palavra? Como você quer entrar nos céus se você conhece Deus apenas pelo que o homem fala? E na verdade o homem, com raríssimas exceções, não vai te apresentar o Deus verdadeiro. Então leia a Bíblia. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, coma a Bíblia, leia 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 a Bíblia. Conheça o teu Deus através da leitura e do estudo da palavra de Deus. Confronte o homem ou a mulher atrás de um púlpito em meio a tantas pregações, e você vai ver, depois que você se animar, depois que você ter uma afinidade com a tua Bíblia, você vai ver que a maioria das pregações atrás de um púlpito são fraudulentas, mentirosas e enganosas. E que durante um bom tempo você se alimentou de um alimento podre. Acautelai-vos dos falsos profetas. E com o final dos tempos, melhor dizendo, com os finais dos tempos, a multiplicação dos falsos profetas será maior. O falso evangelho vai ser pregado com maior dimensão dentro das igrejas. E se você não lê a Bíblia, você corre um sério risco de não adentrar pelos portões dos céus.
E quando o meu e o teu adversário, através da vida do anticristo, que será um homem, ele assentar o traseiro dele no trono dele para governar este mundo, você vai adorar o anticristo. Porque ele apenas vai dar continuidade naquilo que você durante tantos anos ouviu. E outra coisa, ele não apenas vai falar, ele além de falar, além de ele pregar sobre prosperidade, bênção e vitória, ele vai fazer essas coisas acontecerem. Até porque a Bíblia diz que Deus vai dar poder ao anticristo de fazer prodígios, milagres e maravilhas, fazer chover até fogo do céu. Então leia a Bíblia, leia a Bíblia, não seja uma falsa igreja, não se deixe levar por falsos profetas, não se deixe levar por uma falsa palavra. Mas leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Porque é ela que vai levar a mim e a você a ter uma eternidade com o Senhor. O homem não vai levar. Amém? Fiquem com esta palavra e, como eu sempre peço, nas vossas orações, orem por mim, pastor Augusto, orem pela minha esposa, missionária Neire, tá bom? Orem pela nossa filha, a jovem Rafaela. Orem por todos nós, orem pelo nosso ministério. Ministério Palavra da Cruz. Amém? Deus assim abençoe sua vida, Deus lhe conceda um final de noite na presença dele, que o Senhor possa te abençoar nesta semana. Amém? O Senhor assim te abençoe. Shalom Adonai.